Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o livro Produção de Texto. E a matéria que nós vamos estudar hoje são os elementos coesivos das resenhas, tá? Bom, coesão e coerência textual. O texto é uma unidade de sentido. Então, para você, quando você vai ler um texto, ele tem sentido para você. Você vai entender o que o autor está querendo transmitir ali. Nessa perspectiva, é imprescindível que as ideias dele presentes sejam construídas com lógica, isto é, com coerência. Então, se você pega um texto para ler e você não entende, é porque ele está sem coerência, você não está entendendo nada, né? Além disso, os elementos que o integram, palavras, orações, frases, períodos, precisam estar dispostos de modo articulado e harmônico, né? Então, eles têm que estar ligados com preposições, com conjunções, com advérbios, né, para poder dar uma harmonia nesse texto, senão ele não vai ficar harmônico, vai ficar só com frases, tá? Então, ele precisa dessas coisas todas que integram ele, né? Quando há adequação, ligação entre os referidos elementos, dizemos que ocorreu coesão. Então, os elementos que eu falei, preposição, advérbio, conjunção, são os elementos de coesão para o texto ficar um texto adequado para a sua leitura. A coerência textual. O produtor do texto precisa construir texto que tenha coerência, ou seja, que tenha sentido. Né? Se você ler um texto também que não tenha sentido, você não vai entender e você vai se desinteressar logo por esse texto. Por outro lado, o ouvinte, que é o leitor, precisa interpretar o texto, reconstruindo a coerência pretendida pelo produtor. Nessa perspectiva, a comunicação concretiza quando há interação entre os envolvidos com o ato da interlocução. Para entender melhor a coerência, leia este texto escrito por Ricardo Ramos. Circuito fechado. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarro, caixa de fósforo. Bom, esse texto aí, ele não tem elementos de coesão, ele não tem palavras que liguem, né? Você está vendo palavras soltas aí, né? Dá para entender que ele está querendo dizer aqui que é, tipo assim, um ato de higiene, né? Você utiliza algumas coisas aqui para fazer a sua higiene, mas ele não está dizendo isso aí, só colocou as palavras assim, meio que soltas. Né? O que podemos dizer a respeito do texto acima? Qual sentido podemos atribuir a ele? Repare que o texto se constrói por meio da enumeração de objetos que fazem parte do dia a dia de um homem. Não há nenhum verbo no texto. Porém, podemos inferir que cada um desses objetos aponta para uma ação do cotidiano do homem. As referidas ações são apresentadas de modo sequencial, desde o momento em que ele se levanta. Por que circuito fechado? Porque essas ações são inerentes ao seu cotidiano. Nesse cenário, ele não pode fugir delas. Em suma, quando se atribui sentido a um texto, se atribui coerência ao texto. A coesão textual. Vamos analisar os elementos que atuam na coesão do texto abaixo. Então, leiam. Curiosidade, papagaios não falam, apenas imitam sons. Os papagaios não conseguem se comunicar com as pessoas, mas são capazes de imitar sons. A estrutura do bico e da língua permite a reprodução do que ouvem, como palavras e assobios. Isso é possível porque essas aves têm controle da siringe, órgão localizado na traqueia, equivalente às cordas vocais humanas. Na natureza, aprendem a imitar o que escutam para trocar informações com outros pássaros de sua espécie. A habilidade de reprodução varia, dependendo da personalidade e do incentivo do dono para que o bicho reproduza os sons. Importante saber que se trata de um animal silvestre e é só considerado legal quando comprado em criadouros registrados no IBAMA. Tá? Então, esse texto aí, eu tenho elementos que ligam, né? Vou voltar ali, peraí. Então, eu tenho muitos elementos. Por exemplo, olha só, eu tenho verbo, eu tenho aí conjunção, para que, uma conjunção, eu tenho preposição, tá? Então, esse verbo,
esse texto é um texto que tem elementos coesivos. Vários elementos liam as ideias que formam o texto sobre os papagaios, tornando-o coeso. Primeiramente, podemos destacar a desinência verbal. Em papagaios não falam, apenas imitam sons, o sujeito da segunda oração aparece oculto, mas pode ser identificado pela desinência verbal, que é a terminação verbal, né? Papagaios não falam, apenas imitam. Então, quem é que imita? Os papagaios. Eu poderia colocar assim, papagaios não falam, papagaio apenas imitam sons, tá? Mas só que na segunda frase, a palavra papagaio não está ali, tá? Isso significa que os leitores inferem que o verbo imitam se refere ao sujeito papagaios. Com o uso da desinência verbal, a autora do texto retoma o sujeito sem repeti-lo. Esse recurso linguístico foi empregado em outras partes do texto, como é importante saber que se trata de um animal silvestre e só é considerado legal quando comprado em criadouros registrados do IBAMA. Então, quem é? É o papagaio, tá? Então, esse texto aí é um texto que tem coesão, ele é um texto que tem elementos coesivos. É importante ressaltar a presença dos chamados conectores, que atuam conforme o nome indica, na conexão das ideias textuais. Entre eles, destacam-se as conjunções, que estabelecem diferentes relações de sentido. No parágrafo inicial, há as conjunções coordenativas, mais e. Já no último parágrafo, há as conjunções subordinativas, para que e quando. Em suma, variados recursos linguísticos são usados para assegurar a continuidade do texto, de modo que ele se torne compreensível. Então, num texto, você tem que ter esses elementos todos de coesão, né? Que são as conjunções, que são as preposições, que são os advérbios. Isso tudo faz parte de você compor um texto. Como um quebra-cabeça. Podemos estabelecer uma analogia entre a montagem de um quebra-cabeça e a construção de um texto. Observe que, para se formar a imagem do coração, foi necessário encaixar cada uma das variadas peças. Cada uma ocupa o seu devido lugar e, juntas, elas compõem um todo significativo, que é a imagem. Então, olha só, é um quebra-cabeça, né? Então foi juntando as pecinhas e foi montando o coração. Com o texto, também é assim. Cada elemento linguístico une-se a outro de maneira articulada, formando uma unidade significativa, tendo em vista a intenção comunicativa. Então, você vai juntando, vai ligando, né, os elementos, as preposições, os advérbios, as condições coordenativas, até formar o texto num todo. E para concluir, a coerência e a lógica entre as ideias expostas em um texto, que precisam ser dispostas de forma interligada, isto é com coesão. Isso significa que não há coerência sem coesão. Vale reforçar que quem diz precisa produzir textos coerentes e coesos, ao passo que quem ouve ou lê precisa reconstruir os elos pretendidos pelo produtor, para que a interação do fato aconteça. Então, não existe, né, texto coerente sem coesão. Né? Se você tem que colocar os elementos coesivos para ele ficar coerente. Tá? Então, isso tudo você vai ver aqui nas páginas 76, 77 e 78, tá? Que você vai fazer, tá? E na próxima aula iremos corrigir, tá? Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.